Então vamos lá, vamos ao que interessa. Sem mais delongas, eu não quero que essa live seja uma live muito longa, mas seja uma live muito informativa. Então eu queria começar com um tema que é muito importante, que é um tema de semana passada, talvez até um pouquinho antes de semana passada, coisa de 10 dias atrás. Aconteceu aí, entre aspas, vou usar uma palavra engraçada aqui, mas sem que ela seja ofensiva, mas assim, aconteceu um babado aí, que o Dr. Michael Salla postou um vídeo de uma pessoa que é contatada, e essa pessoa chama-se Andrea. Todo o material do Dr. Salla só tem em inglês, tá? Eu acredito que o YouTube consiga fazer a tradução simultânea. Mas o Dr. Salla postou um vídeo dizendo que parte da federação tinha se corrompido e feito acordos com os dominadores desse planeta, ou os chapéus brancos, não os dominadores, mas os chapéus brancos, para que o processo fosse levado um pouquinho mais longo do que está nos planos de todos, tá? Então vamos só para vocês terem uma ideia, tá? Esse, entre aspas, babado, fez com que Helena Danã, que era supostamente tão amiga do Salla, bloqueasse ele em todas as redes sociais. Eu até mandei um recado para o Salla, concordando com o Salla ele é só um entrevistador, ele não tem lado. O Salla, ele está aqui para ajudar as pessoas, ele está aqui para mostrar para nós, através dos entrevistados, diferentes pontos de vista. E o Salla colocou uma frase no Twitter dele, né, no X, agora, né, antigo Twitter, que me chamou muita atenção e falou muito forte com o meu coração, dizendo assim, esse papel da Helena ter bloqueado ele em todas as redes sociais não condiz muito com quem se diz portadora, né, embaixadora, porta-voz da federação. Eu concordo com ele. Então, assim, o que eu preciso pontuar vocês antes de mais nada, tá? A gente precisa entender uma coisa. Existem duas organizações trabalhando nesse momento. Duas organizações. Eu estava até conversando isso com o Salla essa semana, com o Dr. Salla, na semana passada, na verdade. Eu mandei a gente trocou umas mensagens, a gente estava conversando sobre isso. As duas organizações, tem gente que acha que é a mesma coisa, tem gente que acha que, de alguma maneira, as duas são convergentes. Não é assim que funciona. Então, nós temos a Federação Galáctica de Mundos, e nós temos a Confederação. Então, vamos entender um pouquinho o que é uma e um pouquinho o que é outra. Federação é o lado bélico, é o lado dos seres que estão mais conectados aos andromedanos, aos alfa centaurianos, aos pleiadianos, aos... qual é a raça que está ajudando muito no processo agora? Me esqueci o nome. Uma raça que é igual aos humanos. Inclusive, tem muitos deles aqui, a gente seria irreconhecível para nós. Bom, já eu lembro. Essa parte bélica, que chama-se Federação, que é a parte onde supostamente a Helena é a porta-voz deles, através dos contatos dela, existe uma parte, e eu já falei isso em eventos presenciais, mas eu nunca falei isso em lives abertas. Mas eu vou arriscar aqui, seja o que a fonte permitir. Existe uma parte da federação que gostaria que o jogo levasse um pouco mais tempo. Essa parte, sim, tem acordos com os seres, com os que nós chamamos de chapéus brancos, para ver até onde o jogo consegue ser esticado. Tá? Essa parte, ela é algo em torno de 25% no máximo da federação. Então, é uma ordem bélica. Ela tem um cunho bélico. Tá? A federação está ajudando os humanos a fazerem o processo através da remoção de determinadas entidades não positivas, sejam eles draco-reptilianos, sejam eles seres de outras galáxias e universos, tá? Greys e por aí vai. Tem uns nomes que eu não posso dizer aqui. Os arcontes, por exemplo. Mas o arconte eu posso dizer, mas tem outros nomes que eu não posso dizer aqui. Mas a federação faz esse processo dessa remoção, porém, a federação, ela, em termos dos humanos de superfície, tá? Ela influencia pouco no processo, tá? Pouco no processo. A confederação, ela é um órgão muito mais espiritualista, ou espiritualizado. A confederação, que é da onde eu trabalho, e eu sempre digo aqui, primeiro, eu não sou dono da verdade, segundo, a verdade, cada um tem a sua, terceiro, eu não sou representante, eu não digo para ninguém que eu sou embaixador da confederação ou nada disso, não é nada disso, é só uma organização que eu trabalho, eu tenho a consciência de trabalhar lá.
A confederação ela tem um lado espiritual. A confederação trabalha no processo de libertação planetária e humana de dentro do sistema para fora. A federação é de fora para dentro. Então, o que significa isso? As pessoas que estão mais conectadas à confederação tendem a vir aqui com vocês, seja eu, qualquer outra pessoa que trabalhe com isso, que trabalhe com as revelações daquilo que precisa ser dito, que faz com que vocês retomem o poder de vocês, que faz com que vocês voltem a atenção, a energia para dentro de vocês, que faz com que vocês, através dessa retomada, através dessa energia, vocês consigam mudar o quantum energético do planeta. O planeta, ele funciona, os seres que dominam aqui, eles não podem mexer na nossa linha de tempo, mas eles induzem para que nós tragamos uma linha de tempo que é importante para eles, tá? Então, eles fazem isso através de músicas, filmes e por aí vai. Já cansei de falar sobre isso aqui, não vou falar sobre isso nessa live. Essa live é só para pontuar isso. E muitas pessoas entraram em contato comigo pelo WhatsApp, entraram em contato comigo pelo Instagram, desesperadas, achando que o processo, oh meu Deus, e agora? Porque a federação se vendeu. Não é se vendeu. A federação tem uma parte que gostaria que o jogo durasse mais, e a outra parte quer que termine. 75%, 80% quer que o jogo termine hoje. A confederação, nós queremos que o jogo termine hoje. Mas na federação existe uma parte, que é a parte mais em contato com a elite global, que está meio que tentando ver até que ponto esse jogo é esticado. O fato desse jogo ser esticado não significa que vai dar certo. Tá? É muito pelo contrário. Eu estou falando para vocês há uns 5 anos, e o que acontece no planeta é uma transição planetária. Então, se você olhar o título da live, é assim, atualizações da transição planetária. Não é da ascensão humana. A ascensão humana é uma consequência da atualização da transição planetária. Ou seja, o planeta tem prioridade. O planeta vai fazer o processo dele e os humanos serão, vamos dizer assim, levados a fazer esse processo de forma em conjunto, vamos chamar assim, por falta de expressão melhor. Então, assim, o que o planeta está recebendo, feixes solares e por aí vai, continuará recebendo até o ponto onde ele chegue num momento onde o que nós chamamos de como é que eu vou trazer isso de uma expressão mais simples? Onde não há outro caminho senão o planeta fazer o shift de polos, a inversão dos polos. Tá? Isso já começou, isso já está extremamente avançado. Existe uma chance grande de a gente ter essa inversão de polos completa ainda esse ano. Então, tudo isso está acontecendo, tudo isso está com muita velocidade, tudo isso está chegando no nosso campo prático hoje, nesse exato momento. Isso já está acontecendo agora. Tá? Beleza, entendemos isso. Aqueles que da federação que estão querendo dar uma empurrada com a barriga, e eles já estão empurrando com a barriga há pelo menos uns 40 anos, tá? Entre 40 e 50 anos, eles não terão sucesso. Eles sim estão fazendo, isso está acontecendo, mas eles não terão o sucesso que eles acham que terão. Tá? Eu preciso lembrar vocês que tanto a federação quanto a confederação, nós não somos heróis, nós não vestimos capas, nós não estamos aqui da forma mais altruísta e linda e maravilhosa possível. Existe interesse de ambas as partes. Para quem já assistiu uma palestra de transição planetária feita comigo, sabe o que eu estou dizendo. Eu explico exatamente, tintim por tintim, a ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, tudo aquilo que acontece. Devido à última investida no planeta, no dia 2 de junho, e esse 2 de junho está facilitando a limpeza de determinadas energias, eu conseguirei fazer, pela primeira e única vez, eu não vou repetir, não vai ficar gravado, uma palestra sobre a transição planetária online. Não tem data ainda, ia ser na primeira semana de julho, ainda não é o momento exato energeticamente. Eu estou esperando uma autorização energética onde eu consiga trazer para vocês isso sem que eu não coloque nenhum de vocês em risco. Porque eu garanto a minha proteção, mas eu não posso garantir a proteção de vocês. Eu não posso falar uma coisa que pode causar problema para vocês. Então, até que esse ponto, essa janela que deve acontecer, eu devo ter essa resposta talvez uma semana, depois 10 dias, eu vou fazer um agendamento dessa data, vai ser no Zoom, e eu vou fazer um processo desse, aonde eu vou poder explicar para todos aqueles que não tiveram oportunidade, nos últimos, 2 anos, foram mais de 1.500 pessoas que assistiram essa palestra, mas muita gente não teve oportunidade de assistir a palestra, porque não tinha vaga, ou porque está longe, está num estado que é longe, e toda a ida para o local da palestra envolve
custo financeiro, tem gente que precisa de avião, então, várias pessoas nas palestras foram de avião, tiveram que alugar carro, tiveram que... Então, assim, a gente vai fazer isso, um evento, uma vez, não vai ficar gravado, será um sábado, começará às 9 da manhã, em ponto, ao meio-dia terá uma pausa de 2 horas para o almoço, às 2 horas da tarde eu retorno, para findar às 5, 5 e meia da tarde. Vou fazer a palestra inteira, com slides, com tudo que precisa, com vídeos que precisa. Eu mostro imagens de naves, eu mostro tudo na palestra. Quem já foi na palestra viu. Vocês vão ver imagens de uma nave que eu filmei próximo de mim. Vocês vão ver um monte de coisa que eu só posso mostrar se for pelo Zoom. Se eu colocar isso aqui, na mesma hora, o YouTube bane o canal e eu nunca mais consigo fazer nada para vocês através dessa plataforma específica. E não desejo que isso aconteça, não quero atrapalhar o processo que nós estamos fazendo tão lindamente de elevar o quantum energético do planeta através das meditações, às segundas e quintas, às 6 e meia da manhã. Eu não posso estragar isso, porque isso é o que está, é uma das coisas que está ajudando muito o planeta a facilitar a entrada dos seres de luz, porque a gente, através das nossas meditações, a gente envia luz para tudo e para todos, como vários outros canais, não sou só eu, tá? Vários outros canais, através dessas meditações, estão elevando esse quantum do planeta para que todo esse trabalho funcione da maneira que tem que funcionar. Tá? Então, assim, desculpa o barulho, o colete está fazendo barulho na cadeira. Então, vamos lá. Acho que ficou claro o processo que aconteceu na semana passada entre federação e confederação. A gente não ter confusão disso, tá? Eu estou do lado do Dr. Sala, eu entendo o lado dele, eu conversei com ele, mais uma vez eu estou dizendo isso para vocês, e eu já sabia disso, eu sempre soube que isso acontecia. Então, eu sempre disse isso em todas as palestras, sempre. Eu nunca disse isso ao vivo, estou dizendo isso ao vivo pela primeira vez, e eu sei que isso é ao vivo, numa live aberta, e eu sei que isso não é algo... é algo difícil para as pessoas entenderem pela profundidade do que eu estou dizendo. Mas as coisas estão caminhando sim. Tá? Prova disso é que no domingo, eu ainda não posso dar todos os detalhes, mas no domingo especificamente, quem estava comigo na vivência nessa retiro de Florianópolis, eu estou falando desde sexta-feira, olha, vou trazer atualizações essa semana. No sábado eu falei, essa semana tem atualizações. Domingo eu consegui passar pouco dessas atualizações. Eu não posso passá-las publicamente ainda, porque eu ainda não tenho autorização devido a um movimento que está acontecendo dentro dos bastidores. Mas uma investida muito grande ocorreu em Washington, nos subterrâneos de Washington, e tudo que eu posso dizer é que a investida deu certo. Tivemos casualidades de ambos os lados, mas a investida deu certo e funcionou. Assim que eu tiver a liberação de contar exatamente o que aconteceu, eu virei aqui, nem que seja um plantão urgente, e falarei para vocês aquilo que aconteceu da forma mais rápida, mais seca, mais imparcial possível. Tá? Mas as coisas estão acontecendo. Boa parte dessa malha, vamos dizer assim, não positiva, está sendo removida de uma vez por todas, por agora. Isso já está caminhando a passos largos por agora. Por agora, no mais literal possível. E eu estou dizendo isso para vocês porque, assim, nós estamos sentindo muitas coisas na fisicalidade. Dores de cabeça, enjoos, náuseas, pressões em diferentes lugares do corpo. Tem gente que o zumbido de ouvido está aumentando, tem gente que o zumbido de ouvido desapareceu, mas nós estamos recebendo essas atualizações no nosso avatar nesse momento. E essas atualizações que nós estamos recebendo no nosso avatar nesse momento nos preparará para as energias que nós vamos ter a partir do início de julho. Principalmente quando a gente tiver o dia que será o cume lá do processo, nesse pedaço, né? Que é o dia da energia da deusa Isis, que, se não me falha a memória, é dia 7/7. Não sei se é 6/7 ou 7/7, mas é o dia onde o sagrado feminino estará recebendo, através de uma série de alinhamentos planetários, uma energia a milionésima potência. E o sagrado feminino é a energia que anula esse masculino forte que os dominadores daqui têm. Então isso vai enfraquecê-los de uma maneira que eles ficarão praticamente sem movimentos. Então isso já está acontecendo. A gente falou sobre isso na última live, mas eu queria reforçar isso para vocês aqui. Então, assim, outra coisa que está acontecendo agora. Muito está sendo falado do conflito que estão tentando gerar na região do Oriente Médio. Esse conflito, ele é um conflito muito grande. Não acredito que vai chegar a proporções globais. Tá? Não estou dizendo que não vai, estou dizendo que, pelo que eu entendo do jogo, não vai chegar a proporções globais, mas detonações nucleares de pequena escala não serão impedidas pela federação nem pela confederação. Tá? Então, assim, não estou dizendo que elas vão acontecer, mas se acontecerem,
Não nos culpem, não somos nós que estamos detonando nada. O que nós vamos impedir, caso haja a necessidade, é algo a nível global. Se uma detonação dessa interfere num planeta inteiro. Se não interferir na geografia do planeta, não há interferência. Isso é permitido pelo livre-arbítrio dos humanos. Não há nada que nós possamos fazer. Tá? Só para deixar bem claro, para vocês não acharem que nós estamos indiferentes ao jogo. Nós não estamos. Só que isso é um processo entre humanos, independentemente de quais deles estão sendo atiçados por que lado. Tá? Então, assim, pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou sendo extremamente cauteloso aqui. Eu já estou até imaginando os canais que não têm autorização de fazer corte, fazendo cortes polêmicos dessa live para poder ganhar visualização nas minhas costas. Normal, eu já estou acostumado, tem até uma equipe de advogados resolvendo isso. Mas, assim, o que acontece é que, nesse exato momento, é um processo entre humanos. Só haverá dedo da federação se algum ser extraterrestre, seja ele semente estelar, ou seja ele em avatar extraterrestre, tentar se meter. Aí, isso é uma quebra de regra, que, mais uma vez, eu não consigo explicar aqui, só consigo explicar isso na palestra, porque existe uma série de encadeamento para vocês entenderem o que são essas regras, como elas funcionam, e a maneira como o planeta rege essas regras, a maneira como os humanos vivem através dessas regras de forma inconsciente, vamos dizer assim. Então, assim, pode acontecer sim, tá? Algum barulho. Mas nós não acreditamos que isso vá levar muito tempo. Lembre-se sempre, 5 catalisadores são os principais. Quebradeira econômica, né, o reset econômico, a volta de um Salvador, a terceira GM, uma nova Panda e... esqueci o quinto agora, mas já me lembro. E dentro dessa jornada, a parte de guerra é muito sensível. A parte desses conflitos é muito sensível porque ela atiça nas pessoas gatilhos muito fortes e muito profundos. Só para lembrar vocês, nós estamos em um momento desse planeta, né, que nessa última tentativa de semear seres humanos aqui, essa é a quinta, sexta tentativa, nós nunca tivemos um dia sem que houvesse um conflito. Então, a ideia deles é que isso seja levado até o limite. É isso aí. Obrigado, Flavinho. O quinto é o Blue Beam, que é a falsa invasão alienígena. Tá? Então, assim, esses 5 catalisadores são 5 catalisadores prováveis de eclodirem, porém, eles têm hoje muito pouca força para fazer com que isso funcione. Eu não acredito que vai funcionar. Mas, assim, eles vão cair, mas eles vão cair atirando, e eu já falei isso para vocês diversas vezes. Está no plano deles isso. Está no escopo deles não deixar barato. E, então, assim, tudo aquilo que nós estamos fazendo é tentar mitigar o processo. Né? A primeira vez que aconteceu um conflito desse, que foi em 2000 foi um conflito surpresa, nós estamos em 2025, foi em 2023, com um ataque especificamente a Israel, houve uma infração da regra, e naquele momento ali, milhares ou dezenas de milhares de crianças foram recuperadas pela própria federação e levada para as Pleiades para serem tratadas. Essas crianças estavam sendo usadas para os mais nefastos fins. Então, isso foi recuperado porque, inclusive, vários militares de ambos os lados viram as naves, viram os seres com muito mais altura do que eles, não puderam fazer nada, não conseguiram fazer nada, e os seres entraram, quebraram um monte de bunker do outro lado e recuperaram dezenas de milhares de crianças. Então, assim, caso haja alguma infração da guerra, de regra, ainda não aconteceu, eu não recebi isso ainda, hoje é dia 18, são 20 horas e 32 minutos do dia 18 de junho de 2025. Eu, Léo, não recebi ainda que tenha havido alguma infração de qualquer regra. Caso haja uma infração de regra, e eu for comunicado disso, claro, eu não sou dono da verdade, nem sei de todas as coisas. Eu viria aqui informar vocês na mesma hora. Por enquanto, não há infrações do processo. Até porque, como a gente está num processo de muito fim do jogo, eles estão jogando com o regulamento debaixo do braço. Vamos chamar assim. Então, tudo que eles estão fazendo, eles estão muito cautelosos para tentar piorar o lado dos catalisadores sem que tenham nenhuma infração de forma física. Então, isso é uma coisa fundamental para a gente entender. Tá? Então, assim, de informações que eu posso passar para vocês nesse exato momento, são essas. As coisas sim estão acontecendo, as coisas estão acontecendo para melhor, as coisas vão chegar no melhor ponto. Eu tenho a mais absoluta certeza disso. Não percam a fé. E o que é fé? Não é fé em nós, não é fé na federação, na confederação, nos arcturianos, não é fé em nada.
É a fé de vocês que as coisas vão funcionar. Como a gente consegue ajudar esse processo? Através de emanação de energia, através de levar a meditação para todos os pontos. Hoje eu fui não lembro agora se é osteopata ou quiroprata, e quando eu estava fazendo uma manipulação, ele me perguntou assim, ele botou a mão na minha cabeça, eu estava deitado, ele falou assim, você medita? Eu falei assim, medito. Aí eu achei até engraçado, eu expliquei um pouquinho do que eu fazia, e ele falou assim, é engraçado porque as pessoas que meditam, o movimento dos ossos do crânio é diferente, é muito mais solto, porque existe uma ligação entre o sistema simpático e parasimpático que faz com que a pessoa tenha um corpo mais regulado. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Meditem, acreditem na meditação. Todas as vezes em que nós meditamos, todas as vezes em que nós meditamos e elevamos a vibração do planeta. E é a maneira que nós temos de jogar esse jogo da melhor maneira possível. Quanto mais a gente meditar, quanto mais fizermos processos juntos, onde a gente eleve a nossa vibração, viva a nossa verdade, olhe as coisas com neutralidade, traga o amor incondicional a todas as situações, mais a gente eleva a vibração do planeta e a gente começa a mudar a linha de tempo para uma linha de tempo que seja favorável para nós, que é a única coisa que é importante. O que eu quero dizer, nós, não é nós, arcturianos, nós, federação e confederação, nesse momento eu estou humano, assim como todos nós que estamos aqui agora assistindo essa live. É como melhorar a raça humana, é melhorar a linha de tempo de a raça humana, seja semente estelar ou não, está nesse momento. É a maneira que a gente tem de mitigar, de melhorar esse processo. Então, não percamos a esperança da meditação, que nós possamos continuar, assim, de todo o nosso coração, investindo em nós mesmos, no sentido de olhar para dentro, viver a sua verdade, fazer o melhor que existe dentro de você, para que através desses movimentos a gente consiga atingir níveis incrivelmente maravilhosos e superiores de energia, que é aquilo que nós viemos fazer aqui. Elevar a vibração do planeta, elevar o quantum de amor do planeta, melhorar a malha magnética do planeta. Porque juntos nós somos imbatíveis. Nós só precisamos, literalmente, de 10 a 12% de humanos despertos de verdade. E no momento que isso acontecer, o jogo acaba na mesma hora. Desliga-se véu, desliga-se tudo, tudo acontece de forma imediata. Porque o nosso quantum energético será só, preste atenção, de 10 a 12%. O nosso quantum energético melhora todo o planeta. Então, essas são as notícias que eu queria trazer para vocês. Nada me deixa mais feliz de poder estar aqui na presença de vocês, de explicar um pouquinho como é que as coisas funcionam através da minha ótica. Mais uma vez, eu quero dizer a todos que eu não sou dono da verdade. Eu não respondo por toda a verdade desse planeta, muito pelo contrário. Eu só estou aqui trazendo aquilo que eu recebo de forma direta. Então, aquilo que eu recebo para mim é a minha verdade. E eu passo isso para vocês, para que vocês avaliem. Não estou aqui pedindo para vocês acreditarem em mim. Não estou pedindo aqui nada que não seja o bom senso e discernimento de cada um de vocês. Está na hora de fazermos a nossa parte. E parafraseando o Sr. Arcturus, que me disse isso há alguns anos atrás, eu sempre gosto de repetir. 2 diretrizes. Não se distraiam. Não há mais tempo. Então, meus amores, sintam-se todos abraçados com a força de 1000 sóis. Desejamos a cada um de vocês uma semana linda, uma noite incrível, repleta de amor e luz, um final de semana, um feriado que esteja pleno para vocês. Que vocês tirem o proveito desse feriado de voltarem para dentro, irem para a natureza, fazerem um ground, colocarem o pé na terra, fazerem um processo de voltarem profundamente para dentro de vocês. Meditem. Atenção no momento presente. É fundamental. O seu trabalho aqui é por vocês. Vocês que estão nos escutando agora. É pelo quanto energético que vocês proporcionam que possibilita a chegada dos seres multidimensionais para ajudar no processo. Então jamais esqueçam que todos nós sempre estaremos onde sempre estivemos. Há um pensamento de distância seu e há muito amor aqui. Por você. Eu vejo você. Eu sinto você. Eu sou você. A Curia Mater, que esse portal multidimensional esteja aberto para nós, para que nós entremos numa nova fase, uma nova jornada desse jogo. E namastê. Um beijo grande e vejo vocês amanhã na meditação de 6h30.